Gênesis 18 ao 20. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram: Assim fazes como tem dito. E Abraão apressou-se e ir ter com Sara a tenda e disse-lhe: Amassa-te depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa. E deu ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore. E comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la, aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu a Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantado em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, e acompanhando-os. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser um grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e vereis se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão, dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás-as também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza.
Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás aqueles 5 toda a cidade? E ele disse, não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse-lhe, se porventura acharem ali 40, e disse, não o farei por amor dos 40. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura acharem ali 30. E disse, não o farei se achar ali 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse, não a destruirei por amor dos 20. Disse mais, ora, não se ire o Senhor ainda, só mais esta vez falo. Se porventura se achares ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. E estavam Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra, e disse, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nele a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantarei, e ireis vosso caminho. E eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem leveduras, e comeram. E antes que se deitassem, cercavam a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe, onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-o fora a nós, para que os conheçamos. Então, saiu Ló a eles à porta, fechou a porta atrás de si, e disse, meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora, vô-las trarei, e farei delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada fazei a estes varões, por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram, sai daí. Disseram mais, como estrangeiro, este indivíduo vem aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló. E aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló, tem mais alguém aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quanto tem nessa cidade, tira-os fora deste lugar. Pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor vos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou ao seu genro e aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse, levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi dito, porém, zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui estão, para que não pereças nas injustiças dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-lhe fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, e não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças.
E Ló disse assim: assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei, para que minha alma viva. E disse-lhes: eis aqui, tenho aceitado também este negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada podereis fazer, enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome de Zoar. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo dos céus sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquela cidade e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e os que nasciam da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia, como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e suas 2 filhas. Então a primogênita disse ao Senhor: nosso pai já é velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos beber vinho a nosso pai, e deleitemo-nos com ele, e deitemos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho ao seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: vês aqui, e já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe de beber vinho também esta noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho ao seu pai, também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló de seu pai. E teve a primogênita um filho, e chamou seu nome Moabe. Este é o nome do pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou o seu nome Benjamim. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. A partir Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Gades e Zur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhes: eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã. E ela também disse: é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. E disse-lhes Deus em sonho: bem sei que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu tenho impedido de pecar contra ti. Por isso te não permiti tocá-la. Agora, pois, restituí a mulher ao seu marido, porque profeta é e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituíres,
Sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou todos os seus servos e falou todas essas palavras em ouvido. E temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: O que fizestes? Em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e meu reino tamanho pecado? Tu me fizestes aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tens visto para fazer tal coisa? E disse Abraão: Porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar. E eles me mataram por amor da minha mulher. Me matarão por amor da minha mulher. E na verdade, e ela também é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: Seja esta a geração que me farás em todo lugar aonde viermos. E disse a mim: É meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas, e servos e servas, e os deu a Abraão. Restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: Eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde bom for aos teus olhos. E a Sara disse: Vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, e ei que elas têm que sejam por véu ao dos olhos para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros. E estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente a madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão.